R$ 30.000 investidos em uma carteira de fundos imobiliários apenas do setor de tijolo. Outros R$ 30.000 investidos em uma carteira de fundos imobiliários apenas do setor de papel. Vamos comparar nesse vídeo quanto que rende cada uma dessas duas carteiras, fazer uma comparação. Será que dá muita diferença? Qual o risco de uma carteira em relação à outra? E no final do vídeo eu vou te mostrar uma terceira carteira de fundos imobiliários, mesclando essas duas para ver como que fica o desempenho e os riscos desse investimento. Será que dá para viver de renda passiva? Então, sem enrolação, vamos conhecer a primeira carteira de fundos imobiliários, onde eu vou mostrar R$ 30.000 investidos em 5 fundos imobiliários de tijolo. Essa carteira de fundos imobiliários, eu selecionei bons fundos imobiliários. Você já vai conhecer essa carteira e vamos ver como é que fica R$ 30.000 investidos nesses 5 fundos imobiliários. R$ 6.000 em cada um deles, ou seja, uma carteira diversificada apenas em fundo de tijolo. Vamos ver o rendimento rapidamente na tela e depois eu volto para te mostrar essa mesma quantidade de investimento, R$ 30.000, só que numa carteira de fundos de papel. E no final vamos mesclar as duas e ver como que fica. Vamos comparar essas duas carteiras. Como vocês já podem ver aí, uma carteira de fundos de tijolo. Eu coloquei aqui o PVBI, do setor de lajes corporativas. Aqui está a quantidade de dividendos ao ano, próximo a 8%. O segundo, o GARI 11, que é o antigo GALG 11, que é do setor de imóveis industriais e logísticos, que paga aí acima dos 10%, aí, na verdade acima dos 11%. O terceiro, o HZTR, que é um fundo imobiliário que investe em imóveis rurais, ou seja, ele possui várias fazendas, aos quais ele aluga, arrenda as fazendas, né? E esse valor é repassado para os seus cotistas na casa dos 12,34%. O quarto aqui, o HGLG, 8,30% em relação à sua cotação atual, que também é do setor de imóveis industriais e logístico. A escrita ficou errada aqui, imóveis, mas aqui é imóveis, tá, gente? HGRU 11 é o quinto fundo, que é do setor de renda urbana, que pagou de dividendos aí na casa dos 9,17% nos últimos 12 meses. Pegando uma média desses 5 fundos imobiliários, essa carteira rende anualmente na casa dos 9,77%. Então, quando eu pego aqui uma calculadora e pego os R$ 30.000, vamos dizer que eu tenho R$ 30.000 investido, R$ 6.000 em cada um desses fundos imobiliários. Se eu pegar aqui e multiplicar por essa porcentagem aqui de dividendos, eu tenho uma quantia anual próximo a R$ 3.000, que é o que essa carteira vai me render aí anualmente, o que dá uma renda mensal de R$ 244,25, aproximadamente aí R$ 250 em uma carteira bem conservadora. Então agora vamos ver uma carteira de fundos imobiliários apenas do setor de papel, ver quantos que rende esses R$ 30.000 investidos nessa carteira que possui apenas fundos de papel. Uma carteira que eu não peguei fundo high yield, peguei fundos high grade, que são aqueles fundos, vamos dizer assim, um pouco mais conservadores, tá? Não coloquei nenhum ativo aqui de alto risco, então também não teremos altos, exorbitantes dividendos devido a grandes riscos que os mesmos poderiam trazer. E isso não é interessante para quem está montando uma carteira de investimento para viver de renda passiva. Vamos conferir a mesma. Então agora uma carteira de fundos imobiliários apenas do setor de papel, ou seja, aqueles fundos imobiliários que investem predominantemente em CRIs, né, em título de renda fixa, e eles não possuem imóveis físicos, exceto o MXRF11, que de vez em quando possui alguns imóveis como terrenos com o objetivo de venda. Mas enfim, são fundos do setor de papel que eu coloquei aqui para vocês. O primeiro, o MXRF11, o fundo mais popular aí da Bolsa de Valores, que rende aí sempre em torno de 1% ao mês. Ficou na casa dos 12,80 nos últimos 12 meses. O segundo é o da Kinea, o KNCR11. Os seus CRIs são predominantemente atrelados ao CDI e ele rendeu aí 12,47 nos últimos 12 meses. O terceiro, VGHF11, que é o que possui maiores dividendos aí dos últimos 12 meses, 14,71. O Habitat aqui, que rendeu aí em torno de 14,19%. Eu considero ele um fundo high grade. E por último, o HGCR11, que rendeu em torno de 12,26%
ao ano aí nos últimos 12 meses. Então, a média dessa carteira rende em torno de 13,28%. Você vê que são dividendos, que é uma quantia bem mais elevada em relação à carteira de fundos de tijolo. Porém, mesmo esses fundos sendo mais conservadores, são fundos de papel, que comparando com o fundo de tijolo, tem um pouco mais risco do que uma carteira de fundo de tijolo bem elaborada. Então, pegando aqui a calculadora e fazendo o mesmo cálculo, aqueles 30 mil, e multiplicando por esses 13,28%, você tem uma quantia anual de quase R$4.000 de dividendos, o que dá mensalmente uma média de R$331 de renda passiva, esses R$30.000 investidos nessa carteira de fundos de papel. Você viu a superioridade da carteira de fundo de papel em relação à carteira de fundo de tijolo? Isso não significa que eu devo investir somente em fundo de papel. Até porque, como eu disse, um fundo de papel, você está investindo em uma dívida atrelada a um imóvel, um CRI, por exemplo, títulos de renda fixa. Se o cliente, vamos dizer assim, ficar inadimplente, né, isso reflete aí no fundo imobiliário que vai diminuir os seus dividendos. Com isso, a sua cotação tende a cair. Agora vamos ver, você juntando essas duas carteiras, vamos dizer que você tem 30 mil e não quer investir só em tijolo ou só em papel, quer investir nos dois. Então pega os 5 fundos de tijolo, que são esses 5 que vocês viram aí, mais 5 fundos de papel, que é essa carteira que eu te mostrei, e coloco R$3.000 em cada um deles. São 10 fundos, vai dar R$30.000. Qual vai ser o rendimento mensal agora tendo essas duas carteiras, onde eu minimizo os riscos, mesclando, fazendo uma diversificação entre fundo de tijolo e fundo de papel. Vamos ver qual vai ser o resultado. Se eu pego aqui 9,77 e somo com essa outra média de 13,28 dividindo por 2, eu tenho uma média de dividendos anuais de 11,52. Então, vamos utilizar esse valor para ver quanto que rende essa carteira de R$30.000 investido. Agora, nesse caso, R$3.000 em cada um desses 10 fundos imobiliários que você está vendo aí na tela. Pego esses 30 mil e multiplico por esse 11,52%, que vai dar uma quantia de quase R$3.500 ao ano, que ao mês, né, dividindo aqui por 12, eu teria uma quantia de R$288 de renda passiva provenientes desses R$30.000 investidos agora em 10 fundos imobiliários. É um pouco menor do que a carteira apenas de papel e é um pouco maior do que a carteira apenas de tijolo. Ou seja, eu fico ali minimizando os riscos, recebendo uma quantia quase 1% ao mês, porém eu possuo investimentos em fundos de tijolo e fundo de papel. E se eu quisesse, eu ainda poderia incrementar aí 1 ou 2 fundos de fundos para minimizar ainda mais os riscos nesses investimentos. Então tá certo, você viu aí os rendimentos dessas 3 carteiras de investimento em fundos imobiliários. Se você quer viver de renda passiva, eu já te convido novamente a se inscrever aqui no canal. Se esse vídeo lhe foi útil, eu conto com o seu like no mesmo. Pode também compartilhar com seus amigos e parentes que você mais gosta e que querem também, que tem esse objetivo de viver de renda passiva.